Já vou compartilhar a música. A gente marca no azul ou no outro, Live Meet? Eu acho que é o de cá, que é Got It. Suzy, Got, socorre aí. Got It, né? É nele? Isso. É. Isso. Ok. Tá, obrigado. Boa noite, pessoal. Boa Desculpa o noite, atraso. Marta. Boa noite a Tranquilo. todos. Marta Júlia, me ajuda a virar a câmera. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Que a fé tá na mulher, a fé tá na cobra coral. Oh, num pedaço de pão. A fé tá na maré, tá na lâmina de um punhal. Oh, na luz, na escuridão. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh lá lá. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh menina. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. A fé tá na manhã, a fé tá no anoitecer. Oh, no calor do verão. A fé tá viva e sã, a fé também tá pra morrer. Oh, triste na solidão. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh menina, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh lá lá. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Certo ou errado até, a fé vai onde quer que eu vá. Oh, a pé ou de avião. Mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar. Oh, pelo sim, pelo não. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh lá lá. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh lelê, vamos lá. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Meninha, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oi, oi. Agora é com você, não é isso, Moria? Isso. É com esse convite para andar sempre com a fé, fé na transformação, fé no compromisso social de mudança, por uma criação mais cuidada e mais, assim, formando uma grande rede de cuidado a todas as criaturas como um todo, é que nós continuamos os processos
de reflexão, como quem nos anima e forma rede em preparação aos encontros da temporada da criação. E aí o SEBI em rede, não somente o SEBI, mas SEBI, Centro de Estudos Bíblicos, Movimento Laudato Si, Fé no Clima, pelo ICE, Igreja Anglicana da Diocese de Recife, Movimento Renovar Nosso Mundo, Nós na Criação, Bíblia de Taipa, e a gente continua nos processos preparatórios a esse tempo. E a grande provocação que ficou para nós é que não é para ser só um tempo litúrgico, né? Mas formar uma grande rede sempre de cuidado à criação, aonde nós estivermos. Bem-vindas, bem-vindos, abraço grande de chegada. E nós nos sentamos em casa nesse terceiro encontro. Que maravilha, Múria, obrigado por essa acolhida. O terceiro encontro, né? A gente vai se preparando para esse tempo como se fôssemos agricultores e agricultoras, né? A gente vai, a cada encontro é como a gente vai avançando nesse processo de cuidar da terra, de lavrar a terra, de colocar semente, de regar, até aquilo que a gente espera que de fato é esse período, que floresça nesse período, mas que continue, né? Acho que isso que você fala vai nos ajudando a já ir pensando e já ir colocando no horizonte essa dimensão. Não é só um período que vai de 5 de setembro a 4 de outubro de cada ano, né? Mas como que isso se torna, de fato, uma espiritualidade cotidiana dentro de nós. Então, com muita alegria, estamos no terceiro encontro, esse encontro que a gente tem 3 convidadas ilustres que aqui estão abrilhantando este nosso encontro. A Marinalva tá aqui no meu canto, mas eu não sei como é que tá aí para vocês, né? Mas a Marinalva, que fala lá da região de Petrolândia, daqui a pouco ela vai se apresentar melhor. A gente tem a Suzana Moreira, que ela tá aqui do meu lado na minha tela, não sei onde é que ela tá na tela de vocês aí, mas ela tá aqui do meu lado, e que tá falando de São Paulo, Suzy? Agora, nesse momento, está em São Paulo? Tô no Rio, Ela de já volta. voltou para o Rio. Então, ela que é era uma andarilha também, né? Que está sempre aí no mundo. E a Priscila Reis está aqui embaixo e que fala também do Rio. Eu acho que você está no Rio, né, Priscila? Então, Priscila que está lá no Rio. Então, é com grande alegria que a gente recebe essas 3 grandes mulheres para nos ajudarem a refletir neste encontro de hoje. Como fizemos no encontro anterior, a gente louva e agradece a Deus por esse encontro, e a gente vai fazer quase que o mesmo caminho que nós fizemos no último encontro, e a gente vai começar este nosso encontro louvando as águas através do Rio São Francisco, um rio que corta a nossa vida aqui no Nordeste, é uma bacia inteiramente nossa, outros grandes rios do país. As bacias são divididas, né, entre nós e os nossos países irmãos, mas o São Francisco é uma bacia inteiramente nossa, que nasce ali em Minas Gerais e que vai cortando o país e que vai banhando o nosso Nordeste aqui. Então, esse rio, que para a gente vai ser o grande sinal hoje, a grande expressão, a grande manifestação do amor de Deus. Mas não só o rio, a vida dos povos que margeiam o rio, que se constituem a partir do rio, e ninguém melhor do que quem mora lá, como a Marinalva, que mora pertinho das margens do rio, para falar para a gente. Então, como acolhida, nós cantamos Andar com Fé, que a gente, em todo esse encontro, possa andar com fé, né? Botando fé nesse mundo de que, apesar de tanta destruição, de tantas ameaças, a palavra de Deus, o nosso encontro, a palavra que a gente vai ouvir aqui da boca de tantas pessoas, elas possam ser sinal de esperança, nos animar
e nos colocar nesta caminhada em defesa da criação, da qual nós também somos partes. Então, como canto de acolhida, antes da memória da vida que a gente vai convidar a Marinalva para fazer, eu quero cantarolar. A gente tinha convidado outras pessoas para fazer um canto bem bonito para vocês, mas terminou que não deu certo. Eu vou então pedir licença, eu vou arriscar eu mesmo cantar daqui, mas é uma música que foi gravada recentemente pela Maria Bethânia e que fala dessa relação com o Rio, fala de festa, fala do Bom Jesus da Lapa, que é uma região banhada pelo São Francisco, que tem uma festa também ligada às águas. Então a gente vai cantar um pouquinho isso. O nome da música é Lapa Santa, e aí eu vou ousar cantar para vocês a letra dessa música. Então vou cantarolar. Pelas horas do bendito, louvado seja o velho Chico, louvado seja o velho Chico, espelho d'água que se move manso, feito notícia boa no remanso, pelas benditas horas. Seja louvado o velho Chico, seu arraiado bom Jesus da Lapa Santa. Tanto padroado, tanto padroeiro, tanto milagreiro, tanta promessa, tanto promesseiro, tanto romeiro, tanta romaria, tanto Jesus, tanta Maria, tanto devoto, tanta devoção, tanta reza, tanta procissão. Que dê, o dono dessa casa, que dê seu oratório, que dê, adjuntório de Antônio Casamenteiro, bota pavio no candeeiro, acende a festa no terreiro, vem contar a história de bicho d'água, que dê, o dono dessa casa, que dê, o dono dessa casa, que dê seu oratório, que dê, adjuntório de Antônio Casamenteiro, toca pavio no candeeiro, acende a festa no terreiro, vem contar a história de bicho d'água, que dê, o dono dessa casa, de tanta casa caiada, tanta viola tocada, tanta canoa enfeitada, já vi com carranca de Francisco Guarani. Que dê, o dono dessa casa, que dê seu oratório, que dê, adjuntório de Antônio Casamenteiro, bota pavio no candeeiro, acende a festa no terreiro, vem contar a história de bicho d'água, que dê, o dono dessa casa. E esses dias a gente celebrou o Dia do Rio São Francisco, e tem uma campanha muito bonita que é Eu Viro Carranca em Defesa do Rio. Para quem não conhece o que é a carranca, eu vou pegar uma que eu tenho aqui, miudinha. Não sei se todo mundo conhece, mas a carranca, ela é essa imagem aqui, que é uma imagem talvez um pouco assustadora, mas elas eram construídas nas... Eu esqueci agora o nome, mas tem um barco, né? Na ponta do barco, eu esqueci, no mastro do barco, acho que é o mastro. Então, nos mastros dos barcos, no São Francisco, eram construídas essas carrancas, e eles diziam que era para afastar das coisas ruins, para proteger os pescadores, e a gente possa, então, nesse espírito de louvação ao velho Chico, louvar todas as águas, mas entrar nessa mística de virarmos carranca na proa, olha, o Juan colocou o nome na proa, então virarmos carranca em defesa das águas, das fontes d'água, dos rios. Falando em água para vocês, aqui no Recife começa a chover, então é um sinal de... Depois eu falo da água aqui no Recife, mas é um sinal de bênção no sertão, aqui é um sinal de preocupação
mas a gente segue, então, com este nosso encontro. Eu convido a Marinalva, peço para ela se apresentar, ela vai fazer um pouquinho para a gente a recordação da vida, para nos trazer um horizonte a partir de quem vive nas margens do São Francisco, de quem teve que ser deslocada, a região da Marinalva teve toda que ser deslocada, comunidades inteiras, devido às construções no Rio São Francisco. Então, a Marinalva vai falar para a gente a partir desse lugar, a partir deste território. Então, Marinalva, seja muito bem-vinda entre nós neste dia de hoje. Boa noite. Estou aqui meio que perdida, né? Conheci Paulo, está com pouco tempo, porque eu estava numa reunião lá na diocese e a menina que fazia parte falou que vinha esse rapaz que gostaria de conhecer algumas comunidades, gostaria de escutar, né? E aí, como a gente está passando por uma situação difícil, mesmo morando próximo ao Rio São Francisco, a gente passa muita dificuldade na questão da água para irrigação. Eu sugeri... Você vai ficar sem... Eu sugeri que Paulo viesse conhecer um pouco aqui da nossa comunidade, né? Então, eu sou Marinalva. Marinalva, você ficou sem som. Saiu o som, Marinalva. Voltou. Pronto, então eu sou Marinalva, eu moro aqui em Petrolândia, mas não sou reassentada. Para quem não sabe, reassentados são todos aqueles que, como o Paulo falou, saíram de suas cidades por conta da construção da barragem de Itaparica e foram assentados em outro local, por isso que a gente é chamado de reassentados. Mas eu não sou reassentada, eu cheguei aqui nessa comunidade em 1988, professora concursada do estado de Pernambuco, mas eu sou florestana, eu sou da cidade de Floresta. Então, eu cheguei aqui como professora e estou até hoje, né? Então, acompanhei bem de perto toda a história, né, do reassentamento. Foram pessoas que lutaram, né? Quando falou aí dessa música, eu lembrei, né, que só a fé mesmo para manter a gente de pé e ainda acreditar. Mas está difícil, está muito difícil do agricultor acreditar nessa política que a gente tem, porque todos os agricultores aqui, eles dependem de ações do governo federal, e a gente está, assim, sem ter, assim, está meio que órfão, né? Entra governo e sai governo. Agora, com essa entrada de Lula, a gente estava muito esperançoso que as coisas ia ter uma luz, né? Mas até agora, não sei se é porque também está com pouco tempo ainda, mas até agora a gente não vê nada acontecer, as coisas só pioram, né? Então, vocês podem estar pensando, né, o que é que uma professora tem a ver com a agricultura, mas é que eu sou professora aposentada, meu marido tem uma área, né, de coco, e aí, como eu agora estou desocupada, então eu resolvi entrar, assim, de cabeça nessa história da agricultura, né? E eu estou acompanhando de perto o sofrimento de tantos agricultores que estão passando por essa dificuldade com essa questão da água. Não é que a gente não tenha água, a gente não tem como fazer essa água chegar com qualidade até a agricultura, porque a gente, como essa encanação que a gente tem aqui foi feita em 1992, mais ou menos, né, quando foi feita a implantação todo esse projeto da agricultura irrigada aqui. Então, com o tempo, os canos foram se deteriorando, né, e hoje a gente tem canos, a encanação está assim muito, muito, muito estragada, e acontece muito vazamento, muito desperdício de água, e era o que eu falava a Paulo quando ele andou aqui, né? Além do agricultor estar sofrendo, porque ele termina perdendo os contratos, termina não produzindo como deveria produzir, a gente vê tanta água ser desperdiçada, né? E quando ele cantou aí, falando do velho Chico, né? A gente fica com vontade de chorar, de saber que um rio que deveria estar alimentando as pessoas, né? Termina vendo sua água sendo estragada, né? Jogada assim ao nada, ao léu, porque a gente precisa de canos, né? Tudo que a gente precisa é de uma encanação nova para que o agricultor possa trabalhar com dignidade, né?
A gente vê muitos e muitos jovens, muitos pais de família tendo que sair daqui para trabalhar em Minas Gerais, para trabalhar no Rio Grande do Sul, para trabalhar em vários lugares, porque aqui não está dando, assim, a agricultura não dá para sustentar a família, né? E é muito triste. A gente vê o filho do agricultor que deveria estar tendo amor pela agricultura, que é aquilo que produz, que alimenta o povo, né? Ele termina não tendo esse amor porque ele não vê resposta positiva no trabalho dos pais, né? E termina tendo todo esse êxodo, né? Aqui mesmo onde eu moro, na minha comunidade, a gente sabe de muitas e muitas famílias que as mães, né, e as esposas estão sozinhas porque os filhos e maridos tiveram que sair para ganhar a vida lá fora, porque aqui não está dando, né? A agricultura não consegue produzir o suficiente, né? Então, isso tudo é uma tristeza. A gente recentemente até já chegou à promotoria, né? Levou a denúncia para ver se a gente consegue, mas também não estamos tendo resposta, né? Então, dizem que tudo isso depende de emendas parlamentares. Eu não entendo bem dessa questão de política, eu só entendo da política pública de reivindicação, que é o que eu gosto de fazer. Mas, assim, essa questão de emendas, essas coisas todas, dizem que precisa de tudo isso, de um deputado federal que coloque essas emendas parlamentares para que esse dinheiro venha, para que esses campos sejam comprados. E aí a gente não vê nada acontecer, né? A gente já tentou com a Codevasf, já sentou com essa Codevasf, a pessoa que vem para cá, que dizem que é o fiscal da Codevasf, que deveria estar fiscalizando a obra da empresa, que cuida dessa parte da manutenção, né? Termina não fazendo um trabalho que deveria ser feito, não sei, tem muita coisa errada, e termina o agricultor é quem termina sofrendo com tudo isso, né? Agora, finalmente, essa pessoa da Codevasf, ela fez um acordo com os agricultores para comprar 100 tubos para fazer um paliativo, né, tentar diminuir essa quantidade de vazamentos, mas em troca o agricultor tinha que fazer uma limpeza de um canal, que é bem extenso, né, que tem aquela planta aquática que cria, né, que tá prejudicando as bombas que puxam água. Então, o agricultor teria que fazer essa limpeza desse canal para, em troca, a Codevasf comprar 100 tubos para fazer, trocar um pouco dos canos que estão furados, né? E terminou que o rio subiu, com as chuvas lá de Minas, o rio aqui subiu e o agricultor não teve condições de fazer essa limpeza, porque era uma limpeza manual mesmo, com canoa, a gente não tem máquina para fazer isso. E a Codevasf, esse menino que representa a Codevasf, né, fez esse acordo, que ao invés de gastar o dinheiro que viria para contratar uma empresa para limpar esse canal, o agricultor faria e, em troca, receberia esses canos, né? Então, como o rio subiu, o agricultor não fez o trabalho, ela também não fez a parte dela e as coisas continuam da mesma forma, né? Muito estouro de cano, a gente tem até medo de uma hora uma pessoa passar de moto ou mesmo a pé, próximo a um cano desse, e se houver um estouro desse, com certeza é a morte na certa, porque a água quando sai é um volume muito grande, porque os canos, o diâmetro dele eles são muito grossos, né, trazem muita água, e assim, é uma situação que eu mesma fico, não sei mais a quem a gente não sabe mais a quem pedir, né? Porque já falamos com o prefeito, já criamos Instagram, que hoje as redes sociais servem um pouco para isso, né? Marcamos deputado, marcamos senador, marcamos governadora, marcamos prefeito, marcamos todo mundo, e ninguém, assim, a gente não vê uma resposta de ninguém. Agora, por último, como eu falei, a gente buscou a promotoria, mas também ele se solidarizou com a situação e tudo, mas até agora a gente não teve resposta nenhuma. Continuamos na mesma, né? Então, somos reassentados, né? O agricultor querendo trabalhar, querendo produzir, plantar para garantir a sua sobrevivência, né? E, ao mesmo tempo, levar comida para a mesa de quem mora nas cidades, mas fica muito difícil, está muito complicado. Obrigado, Marinalva,
por essa sua partilha. A gente Mais um sente, desabafo. esse desabafo, a gente sente junto com você, né? Isso que você fala. É quase inconcebível a gente imaginar pessoas que moram à margem de um rio, né, que é tão grande como São Francisco. Inclusive, o seu nome, né, um dos seus nomes originários é o Pará, que é o Rio Mar. Então, tamanha a dimensão deste rio, e as pessoas que moram, a mesma realidade da comunidade da Marinalva é a realidade de outras tantas comunidades ao longo das margens do rio, que moram e que muitas vezes não têm acesso, seja porque não tem encanação, seja porque a bomba não existe, seja porque Não teve política privatizaram, pública. não teve política pública. Então, são várias as questões que impedem essas pessoas de terem acesso à água. Então, a justiça ela não flui, né? O tema do tempo da criação, né, que é a justiça, tá aí atrás da Suzy, né? Que a justiça e a paz fluam como esses rios, mas se o rio não chega até as pessoas, então nem a justiça, nem a paz chega até elas. Não existe justiça quando não há acesso à água, não existe paz sem justiça. Então, a gente vai entendendo essas dinâmicas para também ir pensando os nossos lugares, né, dentro dessas comunidades. E aí, para nos ajudar a iluminar, a gente vai fazer, então, a gente partilhou da vida a partir do testemunho da Marinalva, então a gente vai refletir um pouquinho à luz também da palavra de Deus que chega até nós. A palavra da Marinalva também é a palavra de Deus que chega até nós, revelada para nós aqui agora, mas a gente vai buscar também entender a partir das Escrituras. E para receber essa palavra em nosso coração, eu vou convidar para a gente cantar um mantra da irmã Agostinha, Desça como a chuva a tua palavra. Desça como a chuva a tua palavra, que se espalhe como orvalho, como chuvisco na relva, como aguaceiro na grama. Amém. Desça como a chuva a sua palavra, que se espalhe como orvalho, como chuvisco na relva, como aguaceiro na grama. Amém. Sila. Boa noite, minha gente querida. Com muita felicidade que eu venho para essa noite, para essa partilha tão amorosa, com essa temática tão importante das águas, num tempo que a gente tem vivido de desequilíbrio, né, da natureza. Vemos águas envenenadas, águas que, por conta das catástrofes naturais, acabam causando morte, quando, na verdade, são causadoras da vida. Mas a gente tem um texto agora de esperança. O texto está lá em Isaías 43, e ele vai dos versos 10 até o verso 21. Esse texto ele tem uma nota muito forte de esperança, até a minha reflexão eu procurei basear nele, que é um texto muito potente e pode encher o nosso coração essa noite nessa reflexão. Livro do profeta Isaías, mais uma vez, né, capítulo 43, dos versos 10 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor. Verso 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi para que o saibais e me creiais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum haverá. Verso 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Verso 12. Anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir.
Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Verso 13. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? E segue no verso 14. Assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel, por amor de vós, enviarei inimigos contra a Babilônia, e todos os de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com os quais se vangloriavam. Verso 15. Eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. 16. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. Verso 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. 19. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Verso 20. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. E verso 21. Ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Paulo. Desça como a chuva a tua palavra, que se espalhe como orvalho, como chuvisco na relva, como aguaceiro na grama. Amém. Para nos ajudar, então, a pensar um pouquinho estas palavras, novamente, Priscila. Esse texto tão inspirador de Isaías ficou reverberando no meu coração esses tempos, né? Depois que o Paulo me enviou a programação, eu falei, gente, que texto bonito. E esse evento todo de celebração das águas e como nós dependemos dessas irmãs, né? As irmãs águas dos lagos, dos rios, dos mares, das chuvas, como a vida do nosso planeta está atrelada à água. Não tem como pensar em nenhuma forma de vida humana ou dos nossos irmãos não humanos, sem considerar a centralidade da água para a continuidade da existência. E eu queria me ater a esses versos, do 16 ao 21, para falar de duas palavrinhas, para falar de memória e de esperança. Esses primeiros versos, 16 e 17, me fizeram pensar nas memórias que nós devemos manter vivas. E os versos dizem o seguinte: assim diz o Senhor, aquele que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas, uma vereda. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. Essa referência é uma clara referência ao texto de Êxodo, ao texto da libertação, da saída do povo, da situação de escravidão para a liberdade, guiados pelo Deus libertador. Então, esse texto nos provoca a relembrar, a trazer à memória o que nós devemos manter vivo dentro de nós. E só de ler esses dois textos, quem tem alguma vivência nas Escrituras vai lembrar. Vale a pena manter viva a memória da libertação. Porque assim como a água, ela nos nutre. Ela acalma o nosso coração, ela nos refresca em tempos difíceis. Então, quando a gente vê nos versos 16 e 17 essa menção a fazer um caminho no meio do mar,
Isso tem a ver com a memória da libertação, que é saber que o improvável é possível, porque quem faz acontecer é Deus, através de seus veículos humanos, sempre. Mas quem faz acontecer é o próprio Deus. Então, o Deus libertador deve ser a nossa principal memória viva. Mesmo quando os dias são sombrios, mesmo quando o nosso coração não sente a proximidade da Ruá, a memória viva do Deus libertador é importantíssima para nos manter nesse caminho que vai dar na terra sem males, na verdade, que está logo ali. Nós somos todos caminhantes, a gente não pode esquecer disso. E, para além disso, um combustível fundamental para manter essa memória viva é a memória de que o extraordinário é parte essencial dessa vivência com o sagrado. A Rose fala sobre a mistagogia e é um assunto tão fascinante, né? A gente compreender que o sagrado nos toma pela mão no mistério e nos conduz pela existência, que tem coisas que estão para muito além da nossa compreensão e elas têm um lugar especial no que a gente sente, na forma como atravessa o nosso corpo, os nossos sentidos, e saber que esse Deus libertador, que outrora preparou um caminho no ar e nas águas impetuosas ele fez uma vereda, e que colocou sepultados lá todas essas forças de guerra, porque o nosso Deus não é esse Deus que luta para que haja guerra, pelo contrário, é uma caminhada de libertação. Então, no segundo lugar, falei dessa memória que é importante manter viva, que é a memória da libertação. Em segundo lugar, no verso 18, ele já traz um contraponto nesse texto, o escritor. Diz o seguinte: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Olha que interessante. Existem algumas memórias que devemos apagar. Se o texto nos diz, não vos lembreis, anteriormente, 2 versículos antes, ele está falando, lembre-se disso. E agora ele está falando, não lembre disso, não vos lembreis. Quais são essas memórias que a gente deve apagar? Quais são as memórias que não vale a pena deixar ocupando o espaço no nosso HD da mente ou no nosso coração? Meus irmãos e minhas irmãs, as memórias que devemos apagar são as memórias que vão contra a vida, que vão contra a liberdade. As memórias que não precisam ocupar espaço dentro de nós, no nosso coração, nos nossos sentimentos pelo sagrado, pelo próximo, são as memórias das lutas que abafam a diversidade. As lutas que abafam a existência dessa pluralidade que é característica da criação de Deus. Olha que coisa bonita. Só de olhar os rostinhos de vocês aqui, pessoas tão diferentes. Que riqueza. Quando a gente olha para a criação, na verdade, e o tempo da criação é esse convite, a gente parar e olhar com cuidado esse cenário maravilhoso que o Eterno colocou em volta de nós. Então, as memórias contra a diversidade, contra a pluralidade, essas memórias que perpetuam sistemas de opressão, todas essas memórias cabem aqui nesse verso 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Então, se nos versos 16 e 17 nós somos provocados a lembrar da libertação, no verso 18 nós somos provocados a esquecer a opressão. Mas esquecer no sentido de que devemos nos alienar? Não, é o contrário disso. Esquecer no sentido de que o nosso caminho é para frente. E indo para frente, nós temos outras coisas a conquistar. Não podemos carregar esses pesos. Quem é caminhante anda só com o que é necessário. E aí a gente vai para os últimos versos dessa reflexão pequena, mas com base nesse texto tão apaixonante do profeta Isaías. Versos 19 a 21 diz o seguinte: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais, os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim,
para celebrar o meu louvor. Olha que riqueza! O novo de Deus, essa coisa nova que está nascendo, nessa criação que está gemendo com dores de parto, mas que está parindo também. Esse novo de Deus é para o benefício de toda a criação. Não está falando só das pessoas nesse texto. Está falando dos animais. Está falando de territórios. Está falando de ermo, onde vai haver um rio. Está falando de deserto, onde vai haver um caminho. Então está expandindo o nosso olhar. Porque a redenção, ela abrange toda a criação. Não só nós humanos. Às vezes nós erramos nisso, não é verdade? Não consideramos o passarinho. Não consideramos a flor como alvos do amor e da graça e da bondade de Deus. Mas esse texto está falando isso para a gente. Esse novo de Deus que vem, lembra que eu falei memória e esperança? Então eu falei de 2 memórias e agora de 1 esperança. Esse novo é para o benefício de toda a rede de vida que está ao redor. E aí eu deixo aqui algumas perguntinhas. Você consegue perceber o que Deus está fazendo na história nesse exato momento? No mundo? Na criação? Não só nas pessoas, mas nesse palco lindo onde estamos vivendo a nossa existência? Você compreende que você, que está me ouvindo, é um desses atores ou atrizes dessa companhia, desse coletivo potente, que é o povo que escreve a história do Deus libertador nessa terra? Mas não é só a gente, não. Você que está me ouvindo, você percebe que essa história é escrita de maneira coletiva por todo ser vivente, por todas as formas de vida, por tudo que se move, tudo que nos encanta, tudo que é nutrido por Pachamama e Ruá. Esses seres, junto conosco, estamos nessa grande rede que glorifica a Deus, que é para o seu louvor. Tanto que fala que os animais glorificarão. Haverá água no deserto e rios no ermo como provas da graça, da manifestação da bondade de Deus. Olha que coisa bonita. A redenção que alcança não só os nossos corpos, mas o corpo da terra. O corpo social, porque nós somos coletivamente. Então, minha gente, essas possibilidades de vida sempre são que devem, é um dos fatos principais a nos aproximar de Jesus. Para a gente sempre lembrar, encerrando a minha fala, de que o nosso Deus é o Deus da vida, num mundo que vai na direção contrária, onde os tentáculos do capitalismo sufocam a tudo e a todos. Ser de Jesus nesse mundo é ser contra a cultura. A gente precisa lembrar que o nosso Deus é o Deus da vida, numa sociedade onde as políticas de morte, né, as necropolíticas, se multiplicam contra as minorias, contra os que estão em estado de vulnerabilidade social. E aí a gente coloca populações negras, indígenas, LGBT, são tantos irmãos e irmãs vivendo em fragilidade, em situação de vulnerabilidade. O nosso Deus é o Deus da vida também para essas pessoas. E o nosso Deus é o Deus da vida em nós, seus filhos e filhas. Nós temos essa divina missão de multiplicar as sementes da vida, da memória e da esperança. Mobilizar aqueles irmãos e irmãs que estão dormentes. Porque às vezes tem alguns irmãos que estão igual a sementinha dentro da terra, né, dormindo. A gente tem que ser a água que vai acordar essa semente e colocar o nosso corpo no mundo, como dizem os novos baianos, jogando o nosso corpo no mundo. Para quê? Para fertilizar essa lindeza que é a terra, nossa mãe, nossa companheira de jornada. Fertilizar como? Com nossas mãos, com a força dos nossos corpos e com as nossas palavras. Que assim seja. Amém. Amém, que assim seja. Eu acho que, tal como o texto de Isaías, as palavras de Priscila também nos colocam dentro dessa esperança, nos colocam em movimento a pensar como que essas realidades podem ser transformadas por nós, né? Então, a partir da reflexão da Marinalva e de tantas outras realidades que a gente escuta, como é que a gente também se torna sinal desse Deus da vida. E eu lembrava um trecho de uma música que diz assim: a liberdade haverá, a igualdade haverá, e nesta festa onde a gente é irmão,
O Deus da vida se faz comunhão. Então, Deus da vida se faz comunhão entre nós aqui, a partir dessa partilha tão bonita. Priscila, você só não se apresentou para a gente, nem eu lhe apresentei, então se apresenta para o povo te conhecer e saber de onde é que vem toda essa alegria que partilha com a gente aqui. Minha gente, me perdoe. Bem, meu nome é Priscila do Gesbeiro, estou no Rio de Janeiro, sou teóloga, tenho 44 anos, trabalho com a etnia Guarani-Mbiá desde 2019. Conviver com esses irmãos e irmãs indígenas tem me evangelizado a cada dia, de uma maneira visceral, potente, bonita. E eu sou muito grata a Ruá pela oportunidade de estar convivendo com os meus irmãos católicos que amo tanto, a Suzy, uma irmã amiga querida de fé de caminhada, o Paulo também, já de alguns eventos. Fico muito feliz de estar nessa construção da ecoteologia, da libertação indígena, latino-americana. É tanta coisa para a gente pensar, tanta semente boa que a gente traz, né, na nossa sementeira, que é uma bênção estar aqui somando com vocês. Obrigada pela acolhida, gente. Meu Deus, como o tempo está sendo generoso com você. Eu pensei, eu ia dizer, que menina nova, tão inteligente. Pensei que você tinha 44! Parabéns. Pensei que você tinha uns 25 anos. Olha aí, Priscila. Então, nesse caminho que a gente trilha, né, esse caminho de alegria, de dor e de esperança, ambas são partes, né, são faces da mesma moeda, né? A gente vai lidando nesse caminho dentro dessa tensão entre uma realidade que nos puxa para baixo, mas uma esperança, que é a esperança que está na palavra de Deus, na nação e na vida do povo que tem resistido, como a Marinalva e tantos outros que estão lutando, né, insistindo, resistindo contra esses processos de morte, né, lembrando desse caminho de libertação e sendo libertação na vida das pessoas. Então, dentro desse caminho, a gente chama, antes de nos dividirmos, né, da último encontro, a gente vai se dividir também para a gente pensar algumas coisas, mas antes de nos dividirmos, eu queria chamar a Suzana Moreira, ou simplesmente a Suzy, para falar com a gente, a Suzy, que é aí uma andarilha, e a gente tem que ouvir muito quem anda, eu também ando muito, né? Então, mas ela anda mais do que eu, e ela vem trazendo aí, escutando realidades de muitos lugares, mas ela está intimamente ligada nesse processo do tempo da criação. Eu vou pedir, então, que ela se apresente também a partir disto, mas convidar a Suzy para nos ajudar. Nós já estamos no terceiro encontro, são 4, né, Moura? Então, a gente já está finalizando este ciclo de reflexões e de debates, e de pensar, de rezar e de refletir, e dentro desse ciclo a gente já vai se aproximando para pensar, e aí? O que a gente vai fazer, então, nesse tempo da criação do ano de 2023? O que é que a gente vai fazer transformando esse tempo, não só num tempo, né? Mas num grande período de vida, numa grande espiritualidade. Então, Suzy, seja bem-vinda a este nosso espaço. Muito obrigada, Paulo. Estou aqui com o coração quentinho, ouvindo a Priscila, ouvindo também o testemunho da Marinalva. Eu fico emocionada porque, como o Paulo mencionou, eu estou muito ligada a todo o trabalho que tem sido feito com o tempo da criação, mas grande parte do que eu faço, dessa minha vida andarilha, acaba sendo muito virtual. Meu trabalho é todo remoto. Então, estar em espaços assim me enche profundamente, porque daí eu vejo os frutos de tudo isso que a gente acaba fazendo a nível remoto, né? Estou aqui atrás, né, com o símbolo do tempo da criação e o tema, que são fruto de um processo que eu queria começar com isso, falando sobre esse processo, ecoando um pouco o que a Pri já falou, né, dessa importância da memória e da esperança, que a gente viu, então, a partir de Isaías 43, e agora a gente pode pensar a partir da nossa ação cristã ecumênica, o que está acontecendo
nesse mundo, nesse momento atual que a gente está vivendo, e que a gente pode ajudar a trazer ainda mais força. O tempo da criação, ele tem já uma história, e a gente tem que perceber como que a gente faz parte dessa história e pode fazer isso ganhar uma outra proporção para virar uma coisa para além do aspecto litúrgico, né, como o Paulo estava falando. E eu acho muito interessante pensar que o tempo da criação, ele surge primeiro porque em 1989 o patriarca Dmítrios I da Igreja Ortodoxa declarou dia 1º de setembro como dia de oração pela criação. E na Igreja Ortodoxa, gente, o início do tempo litúrgico é dia 1º de setembro. Esse valor teológico que a criação tem para eles, então, é o fundamento de toda a espiritualidade, todo o ano litúrgico para a Igreja Ortodoxa. Começa com a celebração da criação. E daí, inspirado nessa iniciativa do patriarca Dmítrios I, o Conselho Mundial de Igrejas, depois diversas denominações cristãs e a Igreja Católica começaram a assumir também esse tempo que então foi estendido até dia 4 de outubro, por ser o dia de São Francisco de Assis. Então, desde 1989 começa esse movimento histórico de lembrar dessa centralidade da criação para a nossa fé e celebração cristã. Né, nossa compreensão do que é ser cristão e professar nossa fé na Santíssima Trindade vem também da nossa compreensão do quanto que a criação é central na história da salvação. E daí, né, uma coisa que já foi aparecendo aqui nesse nosso encontro hoje, dentro dessa compreensão da centralidade da criação para a nossa fé, a gente percebe uma coisa que nas últimas décadas, nos últimos séculos se perdeu muito, mas que se falava muito no início da igreja, no início do cristianismo, que a palavra de Deus se encontra não só na Bíblia, mas também na criação. Deus nos fala através desses dois livros. A palavra sagrada contida na Bíblia, né, que se manifesta através das palavras humanas, e a palavra sagrada que está contida na própria criação e em nós que somos criação, no nosso cotidiano. Né? Então, a gente já ouviu a Marinalva contando a sua história, isso é palavra de Deus para a gente também, porque Deus se revela através da criação. Nós somos criação. Deus está sempre se revelando e também se revela através da sua palavra, que então a gente também escutou aqui hoje com a leitura de Isaías 43. Então, falar do tempo da criação, por mais que exista esse período dentro do calendário ocidental, normal, né, que a gente está acostumado, do dia 1º de setembro a 4 de outubro, é também um chamado não só para a gente pensar nas atividades, nas celebrações que a gente pode fazer durante esse período, mas para começar a desenvolver essa sensibilidade de lembrar da centralidade da criação durante o ano todo, para toda a nossa fé, para todas as nossas celebrações. Né? E eu, como católica, eu sempre fico pensando no quanto que seria importante a gente fazer mais um exercício pastoral, até catequético, de falar para as pessoas, presta atenção durante a missa, quantas vezes os elementos da criação são mencionados. Nas orações eucarísticas, como que a criação está presente? Porque está sempre presente, né? Todos os nossos sacramentos vêm dos dons da nossa irmã e mãe terra. Para a gente celebrar a nossa fé, a gente precisa da criação. A gente depende dela não só para comer e subsistir, as águas que nos sustentam e sustentam todas as formas de vida, mas também para celebrar a nossa fé e consagrar os nossos sacramentos, né? Então, a provocação para a gente hoje, pensando nessas águas confluindo, é pensar em como que, para além do tempo de 1º de setembro a 4 de outubro, a gente também é chamado a criar mais forças de centralidade da criação para a nossa fé. E daí algumas ideias práticas que algumas coisinhas já estão incluídas no guia oficial de celebração do Tempo da Criação, que todo mundo pode encontrar no site. O site é tempodacriação.org, só que sem o C cedilha e o tio, né? Então, tempodacriacão.org.
Lá vocês vão encontrar o guia oficial de celebração. Tem, por exemplo, uma liturgia pensada para um momento de culto ecumênico, né? Um momento de oração ecumênico que você pode usar nas suas comunidades para, né, marcar um dia, chamar todas as denominações cristãs do seu bairro, da sua cidade, para celebrarem juntos. Mas tem também ideias para além de uma estrutura litúrgica, né? Para a gente pensar em como, além da nossa vida eclesial, a gente também tem uma potência, enquanto comunidade cristã, de presença no mundo inteiro para ajudar a pressionar pelas políticas públicas que a gente precisa, né? Então, pensando de novo no que a gente ouviu da Marinalva, como que a gente pode ajudar a trazer mais força para essas vozes que não estão sendo ouvidas nos espaços de políticas públicas, né? Como que a gente pode dar mais luz, dar mais força, trazer essa justiça para que haja paz nas nossas comunidades que mais sofrem as injustiças climáticas, as injustiças ambientais. Então, uma das coisas que a gente sempre gosta de convidar as pessoas, em primeiro lugar, é descobrir o que está acontecendo na sua cidade, no seu bairro, no seu estado, o que está acontecendo esse ano, então, com o tema dos rios, como que está o estado dos rios onde você mora, quais são os rios onde você mora, esses irmãos, né, essas irmãs, as águas de onde você vive, você conhece, você sabe qual que é a situação, você sabe quem depende dessas águas, né, como a gente ouviu a Marinalva, qual que é a realidade, então, onde a gente mora. Primeiro, se conscientizar do que é a realidade onde a gente está, e aí fazer mesmo, se comprometer a fazer uma pesquisa de quem já está atuando para que haja mais justiça nesses corpos d'água que estão sofrendo, nessas comunidades que estão sofrendo pela falta de justiça pelos rios e pelas águas. O tempo da criação, ele traz esse desafio, né, da gente pensar na centralidade disso para a nossa fé e como isso nos interpela para a ação. Uma das coisas que surgiu dentro desse processo, que foi discernir o tema desse ano, e pensar nas ações práticas do que a gente pode fazer a nível global também, é uma campanha que está sendo realizada por alguns órgãos específicos ligados à Justiça dos Rios, que é uma declaração universal dos direitos dos rios. Isso é uma questão que pode parecer pequena, mas é aquele pequeno que, conforme cada um vai somando a sua força, ajuda a criar esse grande movimento de um rio poderoso e afluente, né, que vai chegar no oceano e vai, né, criar esse grande movimento de justiça e paz. Eu vou compartilhar aqui no chat esse site, e depois pode ser compartilhado nos grupos, né? O nome do site é em inglês, então fica um pouquinho mais difícil para falar assim. Mas então, essa proposta da gente ajudar também a criar um movimento de justiça e paz, não só a nível local, mas também global, para que haja mais justiça pelos rios nos diversos lugares desse mundo. E por último, para já ir encerrando e voltando a essa questão da memória, eu queria falar também sobre como foi o processo de discernimento sobre a escolha do tema desse ano e do símbolo, porque eu acho que isso também revela essa força da palavra criadora que se revela no nosso cotidiano. Porque pela primeira vez na história do tempo da criação, o tema e o símbolo foram escolhidos pelos jovens que fazem parte da organização ecumênica do tempo da criação. E foi um processo bem devagar, mas com uma presença muito marcante de jovens de vários países. E eu até faço questão de ler alguns dos países, assim, para a gente ter noção, né, do que é esse tema que a gente está enfocando hoje, veio por causa de um trabalho de discernimento de jovens do Congo, das Filipinas, da África do Sul, da Índia, da Suíça, da Etiópia, do Quênia, Zâmbia, Bolívia, Colômbia, Índia, Fiji, Timor-Leste, África do Sul, Estados Unidos, Brasil. Então, assim, pensar nesse aspecto global também
ajuda a trazer mais esperança para a gente a nível local. Entender o quanto que a gente está ligado a esse grande movimento que já existe e que a gente pode trazer, então, ainda mais força para que continue sendo cada vez mais celebrado, cada vez mais visibilizado, trazendo mais força, elevando mais as vozes das bases que ainda não são ouvidas nos espaços de política, das políticas públicas. E lembrar aquilo que a Pri falou, né? A gente, junto com todos os cosmos, está escrevendo a história de Deus, esse Deus libertador na criação. O tempo da criação faz parte da história da salvação, para a criação, com a criação, e a gente tem essa responsabilidade de ajudar, então, a continuar a escrever essa história e assumir esse compromisso para que a justiça e a paz fluam. E eu quero, então, que a gente possa começar a ecoar tudo isso, pensar a nível prático o que a gente pode fazer nas nossas comunidades e continuar a construir esse grande movimento. Muito obrigada, gente. Obrigado, Suzy. Acho que as 3 palavras de vocês, 3 profetisas, vêm e chegam até nós, e a partir disso a gente vai pensando o que é que a gente pode fazer, né? Então, a gente vai se dividir agora nos pequenos grupos. Eu vou pedir ao Juan para fazer isso, mas antes da gente ir para os grupos, o que é que vai nos orientar, né? Assim, o que é que a gente vai ter como horizonte de pensamento desses pequenos grupos. Então, o que podemos fazer neste tempo da criação 2023? Então, essa é a primeira pergunta, né? O que fazer? E a segunda é, como transformar o tempo da criação, ou seja, um período que eu falei primeiro, eu falei errado, eu falei de 5 de setembro, porque 5 de setembro é alguma data do meio ambiente. As datas vão fugindo assim, gente. Mas não é 5 de setembro, é de 1º de setembro a 4 de outubro. Então, como é que a gente transforma esse período, que é pouco mais de um mês e 3 dias, numa vivência, numa espiritualidade da criação? Da gente se entender parte da criação e reconhecer, como a Priscila falou, o eterno na criação, a manifestação de Deus, que a Suzy também falava na criação. Então, 2 perguntas. O que fazer neste tempo 2023? E a gente já ir pensando essa segunda, que talvez nem precise ser respondida agora, né, Múria? Ela vai passando por um processo mesmo da gente de se convertendo a isso, né? Ou numa linguagem que eu escutei nas comunidades islâmicas, reversão. Não é conversão, é reversão, de voltar para um ponto de onde a gente partiu, de onde a gente nunca deveria ter saído, né? Então, da gente se entender como parte da criação que somos. Então, a primeira mais urgente, né, o que fazer em 2023, nesse tempo da criação, mas a partir disso a gente ir cultivando dentro dos nossos corações, nessa reversão de como transformar o tempo da criação em uma espiritualidade da criação. Então, eu vou pedir ao Juan para colocar a gente em pequenos grupos para a gente poder conversar melhor, né? Fica melhor da gente falar em grupos de 3 ou 4. Eu não vou saber fazer as contas de quantos grupos são, Juan, não sei se está com calculadora aí aberta. Oi, Paulo. A gente pode fazer 5 grupos, eu acho que vai dar mais ou menos esse número de 3 ou 4. Pronto, ótimo, ótimo. Confio na sua conta. Tá bem. Tem 22 pessoas, então 5 grupos vai ficar 4 grupos de 5 grupos de 4. Pronto, olha aí. Professora já Ainda deu o papo. Ainda sobra 2 pessoas, aí vai ficar 2 grupos com 5, né? Uhum. Pronto. Então a gente vai, o Juan vai colocar, vai aparecer, aí a gente clica para... E são quantos minutos de grupo, Paulo? São 10 minutos para a gente conversar. E aí é importante manter, assim, quem coordena o pequeno grupo e quem partilha aqui, no grande grupo. Fazer essa escolha lá. Aí vocês clicam no azulzinho, no botão azul.
no Joia. Irmã Maria, não sei se a senhora... Ah, foi. Ana, vai aparecer um botão para você clicar, um botão azulzinho, se você não estiver conseguindo acessar. Ana Rita. Tem a Lourdes, a Kátia, a Janete, não sei se vocês estão conseguindo ver o botãozinho azul. Tem a palavra escrita join, tipo joia. Samsung SM. Eu não sei quem está no Samsung está conseguindo. A gravação está voltando. Cadê o povo? Está chegando, está chegando, está chegando. Acho que chegou todo mundo, né? Já? Já, só falta botar a gente no grupo de novo. A mulher estava com uma conversa tão boa. As conversas seguem, assim, Já né? estamos no grupo, Marinalva. Pronto. Pronto. Você falando assim, aí eu lembro que eu digo, a gente sabe, e o pior é que a gente sabe que a Chess, ela tem muito cano que está aí nos depósitos, né? Mas a Chess já disse que já lavou as mãos, não tem nenhuma responsabilidade, que na realidade esses projetos foi feito por ela, mas ela já colocou tudo na mão da Codevasf e ela disse que não tem nenhum compromisso. A única coisa que ela quer dar é o título de posse, que até hoje, depois de 35 anos, que a gente está aqui no projeto de reassentamento, que não é só aqui, tem na Bahia também, tem em outros lugares. A gente não tem ainda o título de posse, pelo menos aqui no projeto de comandantes a gente não tem. Mas a Chess já disse que o único débito que ele tem com a gente é isso. O restante, agora a gente tem que correr atrás da Codevasf, né? E a gente está tentando, via vereador, via prefeito, a gente já acionou de tudo que era possível. A última instância que a gente fez agora foi a promotoria, né? Que a gente achou que seria um caminho mais fácil, mas até agora não tivemos retorno. Está com quase 15 dias que a gente foi uma audiência com o promotor, e ele deu muita esperança a gente, mas também ficou só na esperança mesmo, porque agora eu faço como você, né? A gente fica já com aquela desconfiança, né? E mesmo sendo promotor, que a gente achou que ele que não tem nada a ver com política partidária, né? Mas até agora não recebemos nenhum comunicado dele, que ele disse que ia convocar os representantes legais da Codevasf, né, para ter uma conversa com a gente, mas até agora nada. Mas Então, Você viu aí que teve alguém que botou ali, via de regra, políticas públicas funciona assim. Leva para o conselho gestor, voltando, decidindo o prefeito, é obrigado a atender. Não cumprindo o conselho gestor estadual. Não atendendo, vai até o Ministério Público. Podem, através de uma ação popular na Justiça. Pronto, é isso que a gente já está na última instância já, que a gente já tinha abalado já todo mundo que a gente podia. então vamos retornando desses grupos, né? Sempre é muito bom, né? Então a gente sai todo mundo empolgado, né? Assim, para continuar. E essas conversas elas podem ir, né? Assim, continuando de a gente pensar em conjunto. E o grupo também foi criado nessa intenção, não é isso, Múria, do tempo da criação de 2023, para que essas ideias pudessem ir sendo partilhadas, pudessem ir sendo
provocadas. Então, quem está no grupo também se sinta à vontade de mandar mensagem, né? Olha, gente, o que é que vocês acham da gente fazer isso ou da gente fazer aquilo? Obviamente que cada realidade vai fazer uma coisa a partir do seu contexto, né? Cada um vai pensar a partir do chão que pisa, mas a gente pode ir partilhando, e mais do que partilhar, né? Eu acho que um animar o outro, né? Um ir puxando o outro, vamos seguir, vamos em frente, né? Então, nesse retorno, a gente gostaria de ouvir 2 ou 3 grupos, né? Foram 5 grupos, mas 2 ou 3 para a gente escutar um pouquinho o que é que foi conversado, para a gente socializar um pouquinho essas nossas conversas. A gente já está se encaminhando para o fim do nosso encontro, né? Já com o tempo aí meio um pouquinho estourado, mas então 2 ou 3 grupos para a gente ouvir rapidamente, 3 minutinhos, o que é que nesses 10 minutos a gente conversou. Pode ser? Quem se voluntaria? O grupo 5, conosco aqui. Pronto. Então, é rapidão. É a narrativa a partir do que o pessoal disse mesmo, que as pessoas partilharam no grupo. Então, não inventar coisas novas, mas dentro dos nossos grupos, onde a gente atua e dentro das comunidades, criar espaço de olhar para a criação. Então, tirar essa linguagem pautada só na humanidade, mas criar uma narrativa ou linguagens que englobe a criação como um todo. E aí os exemplos citados, a partir da realidade do nosso grupo. Então, a partir dos círculos bíblicos, inserir o olhar para a criação. Sempre, então, a provocação, a partir até da fala da Priscila e da Suzana, esse criação de uma narrativa que vai englobar a criação como um todo, algo assim. É uma novas linguagens. Porque nós somos elementos que compõem o todo. E aí, outra partilha que é muito importante, a nossa atenção para 3 momentos, a partir dessas provocações. Fala da Marinalva, partilha do B, então, Suzana e Priscila. Então, um novo olhar para a criação, que já saiu aqui, e a sensibilidade também de a gente ter atitude de pedir perdão diante das formas que a gente trata a criação. E aqui, a partir da provocação da Priscila também, ler a Bíblia interagindo com toda a criação. Com toda a criação. O grupo 5 trouxe isso, né, por enquanto. A gente ficou muito na primeira questão. Tudo bem. Mais algum grupo gostaria de partilhar para a gente? O grupo 3. Pronto, Thelma, pode ir lá. A gente conversou sobre a questão dos rios, na questão do rio, mas só a maioria são poluídos, todos são poluídos. Mas uma questão muito boa foi que a questão do filme, a carta, uma mensagem para a nossa terra, diz que esse filme já mostra todo um trabalho, uma proposta de como trabalhar com essa criação. Então, isso é muito bom. Acho que vou procurar no YouTube para ver também, que eu não vi ainda, mas foi falado no grupo, muito bom esse filme. Foi como já assim pode ver. Então, a gente estava, eu, Thelma, Janete, Suzana, Kátia, Paulo, que está no grupo. Então, só isso. Muito bem. Mais algum grupo gostaria de brevemente partilhar? Eu queria só mencionar algo que, assim, reverberou muito forte, né, lá no grupo, no meu coração. Uma das participantes falou sobre a questão do lixo, né? Não só o lixo que polui os mares e rios, mas ter consciência do quanto de lixo nós produzimos e aproveitar esse tempo da criação para tentar, de alguma maneira, não só perceber isso, mas diminuir, né, essa quantidade. Isso é uma ação prática e a gente está aqui para construir uma teologia prática, né? Não só
reflexiva, que é fundamental, mas que isso extravase das palavras e vire atitude, né? Então, eu acho que essa questão do lixo é uma questão muito urgente. Quem vive em grande cidade sabe o caos que isso pode causar. Essa época de chuva, você falou do Recife, sempre que eu vejo, começa a chover, eu peço no quilinho, né? Sempre postando as questões lá, fruto do lixo, né? E dessa falta de organização urbana. Então, é um tempo que a gente pode aproveitar para refletir sobre isso, né? Será que a gente consegue produzir menos lixo? Será que no que se depende da gente, a gente vai estar ajudando a cidade, né, a rodar, a viver melhor? Foi uma fala que foi muito importante. Maravilha, Priscila. Não sei se todo mundo aqui está no grupo, mas quem quiser pode mandar mensagem para mim ou para a Múria, para a gente colocar. Eu vou sugerir da gente, rapidamente, depois no grupo, de maneira bem breve, sintética, escrever essas coisas, né, que a gente pensou. Acho que... Então, escrever, deixar lá no grupo assim, olha, o nosso grupo pensou isso, isso, isso. Então, colocar 2 ou 3 coisas. Quantas foram pensadas, a gente ir escrevendo, porque mesmo quem não participou, né, Múria, hoje, vai se animando, dizendo, olha, foi feita essa ideia, né, do que fazer. Então, que a gente possa continuar essa partilha escrevendo lá no grupo, usar aquele grupo como instrumento também para a gente ir nos animando a pensar, né, o tempo da criação está chegando. Aqui no Nordeste a gente está animando o povo, tá para sair aí uma romaria, a gente está chamando Romaria Laudato Si, mas o nome está uma romaria até o Juazeiro, com jovens de lá. Então a gente está pensando como envolver outras pessoas, para além das que já fazem parte, né? E às vezes também fica muito nisso, né? A gente trabalha, fala da gente para a gente mesmo. Então, como é que a gente amplia esse horizonte? Cada vez mais eu me convenço que é pela linguagem bíblica, né? Teve esse tempo agora dentro da Semana Laudato Si, celebração aos 8 anos dessa carta encíclica, e teve uma fala da ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, que foi uma fala linda, gente. Assim, eu não sei, a Marina não tem formação teológica, mas ela falou mais bonito do que os estavam lá que tinham formação teológica, porque ela foi falando a partir de uma linguagem vivencial da experiência dela enquanto jovem, enquanto amazônida, mas trazendo todo o tempo esses elementos bíblicos, dessa reflexão bíblica. Então, foi muito lindo. Depois eu posso até mandar para vocês lá no grupo o trechozinho da fala da Marina. Foi uma coisa assim preciosa. E a gente precisa falar com os nossos a partir da linguagem bíblica, né? Então, como é que a gente chega no coração das pessoas? É mostrando que isso é a linguagem bíblica, é esse texto, mas tantos outros que estão na Bíblia que falam dessa relação, dessa revelação de Deus na criação. Então, a gente vai finalizando. Eu não sei se a Suzy queria falar também alguma coisa nesse final. Sei que puxou o agir, né? Assim, então, para você arrematar, então, essa linha, para a gente seguir, pode ser? Sim. Uma coisa que surgiu no nosso grupo foi o desafio de se pensar em como fazer o tempo da criação virar vivência, né? A segunda pergunta. E eu acho que é um pouco a gente lembrar que a gente só vai conseguir chegar nesse grande processo de virar realmente uma vivência quanto mais a gente celebrar o tempo da criação enquanto esse tempo litúrgico. Quanto mais a gente se lembrar, mais a gente vai criando essa sensibilização e vai criar esse processo para que chegue a ser realmente a vivência que a gente quer, né? Mas eu queria jogar algumas ideias também, porque às vezes pode parecer muito desafiador pensar em como chegar nessas bolhas que ainda não sabem do cuidado com a criação, né? Ainda não sabem sobre a centralidade disso para a nossa fé cristã. E é de, por exemplo, pensar em falar com o nosso pároco, com o nosso pastor, nossa pastora. Por que não... Você não pode incluir na sua homilia, na sua reflexão, um aspecto sobre a criação de Deus, como que isso está presente no evangelho de hoje? Ou então, né, se a gente está numa realidade em que não tem rios na nossa região, fazer uma palestra de conscientização para os membros da nossa comunidade, para que as pessoas possam pelo menos se sensibilizar também e pensar, não tem rio aqui, por quê? Tem rio aqui, o rio está poluído, por quê?
né? Às vezes só uma palestra, um processo de conscientização já é a sementinha para ir criando esse momento, né? Essa vivência que vai sendo construída aos poucos, e assim a gente vai celebrando o tempo da criação e fazendo com que isso se torne parte do nosso cotidiano. Maravilha, Suzy. Você foi falando isso, eu fui lembrando, isso é pano para manga, né? Assim, mas esse lugar de memória afetiva com os rios. Então, em vários lugares que a gente passa onde existiam rios, as pessoas dizem, aqui eu aprendi a banhar na minha infância, as pessoas mais velhas. Então, as pessoas da minha idade não viveram isso e não vão viver, muito provavelmente. Então, como é que através das memórias também a gente resgata nas pessoas essa ideia de cuidado, né? Olha, você tem a memória tão bonita, como que essa memória se transforma em ação de cuidado, né? Enfim. Então, para a gente ir fechando, finalizando, eu queria pedir o Juan para compartilhar com a gente a oração do tempo da criação deste ano, para a gente orarmos juntos esta oração. Orar a oração é ótimo, né? Mas, enfim, rezar esta oração juntos. Então, a gente pode acompanhar, mesmo com os microfones desligados. Oração do tempo da criação 2023. Criador de tudo. Da tua comunhão de amor brotou a vida como um poderoso rio e todo o cosmos surgiu. Nesta terra de amor transbordante, o Verbo se fez carne e partiu com as águas vivificantes para proclamar a paz e a justiça para toda a criação. Tu chamastes os seres humanos a cultivarem e manterem teu jardim. Tu nos colocaste num relacionamento correto com cada criatura, mas não ouvimos os gritos da terra e os gritos dos mais vulneráveis. Rompemos com a comunhão fluida do amor e pecamos contra ti, ao não proteger as condições de vida. Lamentamos a perda de nossas espécies irmãs e de seus habitats. Lamentamos a perda de culturas humanas, as vidas e meios de subsistências que foram deslocados ou pereceram, e sofremos ao ver uma economia de morte, guerra e violência que infligimos a nós mesmos e à nossa terra. Abre nossos ouvidos à tua palavra criativa e reconciliadora, que nos sustenta e que nos fala por meio das Escrituras e do livro da criação. Abençoa-nos mais uma vez, abençoa-nos uma vez mais com tuas águas vivificantes, para que o Espírito Criador faça a justiça e a paz fluírem em nossos corações e transbordarem em toda a criação. Abre nossos corações para receber as águas vivas de justiça e da paz de Deus e compartilhá-la com nossos irmãos e nossas irmãs, sofredores e sofredoras, com as criaturas ao nosso redor e toda a criação. Abençoa-nos para caminharmos juntos com todas as pessoas de boa vontade, para que as muitas correntes de águas vivas da justiça e da paz de Deus se tornem um poderoso rio por toda a terra. Em nome daquele que veio proclamar a boa nova a toda a criação, Jesus Cristo. Amém. Amém. Acho que tem um material para apresentar, não é isso, Múria? É, E a o gente Juan, depois... o Juan fala aí do material que já tem, e a gente encaminha por e-mail também, ou já pega aqui no... Quem quiser eu falo no chat, mas no grupo, no e-mail. E o Juan apresenta aqui um pouco agora. Então, pessoal, aqui é o guia de celebração, Tempo da Criação, e aí a gente tem o tema, que é a justiça e a paz fluam. Aqui é o símbolo desse ano, não é? Então, todas aquelas conversas que a gente já teve, o interessante do guia é que ele traz o apontamento para algumas lideranças específicas. A gente sabe que quando a gente faz parte de algumas estruturas eclesiásticas,
às vezes trazer o nome de lideranças que aceitaram, que estão compondo. Então, a gente tem Arcebispo de Cantuária, Federação Luterana, tem as igrejas ortodoxas, e aqui no guia a gente acha, por exemplo, além da, né, explicação do que é, a gente tem propostas de celebração, propostas de ação em comunidade. Então, bom, aqui é a explicação do símbolo. A primeira parte é contextualizando do que se trata o símbolo, qual é a proposta do ano, o que é o tempo da criação. E depois aqui, então, né, as propostas de celebração, né? Então, eu vou celebrar na minha comunidade, como é que eu faço? Que passagens bíblicas que eu uso, que orações, aqui uma proposta ecumênica. Então, a gente sabe que às vezes a gente tem que sair um pouco da comunidade tradicional, né? A gente vai buscar outros irmãos e irmãs de outras confissões que também se preocupam com a questão ambiental. Então, como a gente faz uma celebração que não agride ninguém, né? Buscando um caminho mais ecumênico. Bom, aqui ainda explicando, não é a celebração. E aqui as ações para a defesa de direitos, que tem se usado a palavra advocacy, que significa quando a gente age em defesa de algo, né? Quando vem uma proposta de ação. Então, aqui tem algumas propostas de ação, de ações que podem ser colocadas em prática. Trazendo um pouco a questão do CEBI, vocês podem entrar no nosso site também, que tem notícias e matérias, e também vocês encontram os conteúdos do tempo da criação de 2023 e também de 2022, se quiserem tirar uma dúvida de como foi, vocês encontram lá também. Eu acredito que seja isso. Obrigado, pessoal. Obrigado, Juan. Então, para a gente finalizar, eu vou cantar uma música. Paulo, Pode falar, desculpa, amor. antes de você cantar, então o pastor Werner saiu mais cedo, mas ele deixou o convite. Então, o próximo encontro, 11 de julho, e aí, nessa união, nessa rede, então, o grupo Renovar Nosso Mundo que vai preparar. Então, 11 de julho, próximo encontro. Olha Para aí, a gente então, estar aqui nas telas, não é fechando, mas encerrando esse ciclo para abrir inúmeros outros ciclos. Tá? muito bem. E a gente tem que ver alguma forma também, você que é o contato maior, a provocação que saiu aqui, como ser rede de apoio junto à comunidade da Marinal. Então, Sim, como sim. fazer ecoar essas vozes que estão com dificuldade de, não é dificuldade não, né, que não estão sendo ouvidas, né? Muito bem. Então, é preciso reforçar essa rede de apoio junto a essa comunidade. É muito importante um compromisso assim também. A gente vai Sim. construindo e pensando enquanto grupo. Pronto. A gente pode depois marcar até outra conversa com ela para a gente ir ouvindo e pensando junto com eles o que é que a gente pode fazer nacionalmente, né, nesse sentido. Sempre jogar a luz para essa realidade, né? Então, chamar para falar, isso já ajuda muito, né? Porque a gente vai anunciando, denunciando, enfim. Então, se encaminhando a esse final, né, que não é nunca é um final, é sempre uma despedida, um até logo que a gente continua. Eu vou cantar uma música que fala um pouquinho dessa coisa da sede, da água, e vou pedir então no final que a Marinalva nos dê a bênção. Pode ser, Marinalva? Do seu jeito. Você que é mãe, como mãe, você nos abençoa. Tá certo? Mais homem. É uma bênção do seu jeito, como se você estivesse abençoando todos os seus filhos, tá certo? Como se fossem todos os filhos seus aqui. Então, eu vou cantar a música e... Fica mais fácil. Pronto. Então, você vai dar uma bênção como mãe para a gente. É uma canção também de o Gilberto Gil canta, mas ela é do nosso cantor aqui, pernambucano, Dominguinhos. Traga-me um copo d'água, tenho sede.
e essa sede pode me matar. Minha garganta pede um pouco d'água, e os meus olhos pedem teu olhar. A planta pede chuva quando quer brotar. O céu logo escurece quando vai chover. Meu coração só pede o teu amor. Se não me deres, posso até morrer. Que a gente possa, então, espalhar o nosso amor por aí. Então, Marinalva, com você. Então, vamos encerrar esse momento, né? Pedindo a intercessão de São Francisco de Assis, aquele que viveu, que muito amou todas as criaturas, né? Que ele nos ajude, né? Olhe por nós e que Deus nos abençoe sempre, né? Então, vamos todos para casa, abençoados pelo Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado, Marinalva. A gente nem tirou uma foto, um print, né, Rua? Ou tiramos? Deixa eu tirar a máscara. Vamos ligar as câmeras, gente, para a gente bater o nosso retrato,